Fala pessoal, aqui é o Leonardo Vieira e hoje eu vou fazer um resuminho do que foi o governo Lula até agora, nesse primeiro mês, o que está acontecendo, o que a gente pode esperar para esses próximos meses aí, certinho? Bom, para início de conversa, o governo do Lula mesmo se inicia um pouquinho antes dele tomar posse, porque começa com a questão da PEC da transição, o que muita gente chamou de PEC da inflação, PEC do arrombo. Bom, essa questão da PEC já ficou bem conhecida, a gente já destrinchou bastante, teve muita gente comentando que basicamente, o Auxílio Brasil ficou fora da PEC de gastos, do teto de gastos, e ficou em torno de uns 50 bilhões. Além disso, eles conseguiram 150 para poder gastar de forma discricionária. Ou seja, no final das contas, eles conseguiram realmente os 200 bi que eles estavam querendo para poder fazer aquela gastança. Tanto é que, logo depois que foi aprovada a PEC, né, eles já aumentaram os salários do presidente, dos ministros, dos senadores, dos deputados, e aprovou o aumento dos ministros do STF, o que é o teto, né? Então já abre a porta aí para poder ir aumentando o salário de todo o restante dos servidores públicos, né? Bom, PEC da transição, economistas citam pontos que podem levar a risco das contas públicas. A gente já entende que a questão de gastar dinheiro sem ter realmente dinheiro em caixa ela é capaz de levar à falência qualquer um, seja indivíduo, seja empresa, seja um Estado, um governo. A gente vê isso a questão da própria Argentina, que a gente vai até falar um pouquinho mais pra frente, que quando o Estado começa a gastar de forma desenfreada, sem ter um lastro, sem ter responsabilidade naquilo que tange, tem muita gente até que fala, mas Bolsonaro também teve autorização para gastar além do teto de gastos. Bom, foi uma situação completamente necessária, completamente proporcional ao que estava acontecendo, que foi durante a pandemia, então precisava realmente assistir as pessoas que viriam ficar desempregadas por conta daquela questão do fechamento que a gente não precisa entrar em detalhes aqui. Bom, a gente vem aqui, Lula chama teto de gastos de estupidez e discurso de posse, vamos revogar. O que isso acaba implicando? Essa vontade de revogar o teto de gastos bate o martelo sobre qualquer sombra de dúvida que existia sobre a irresponsabilidade no que tange às contas públicas nesse governo. Então ele quer simplesmente eliminar qualquer coisa que barre esse governo de estar gastando mais do que poderia. Então isso é simplesmente você colocar, dar um cartão de crédito com um cheque especial aí de 10 vezes o valor do salário de uma pessoa para uma pessoa que já está realmente financeiramente atrapalhada, que já não consegue mais sanar suas contas. Então está correndo atrás de qualquer cartão, de um empréstimo, de qualquer coisa que possa alimentar aquela questão ali para poder gastar mais. Não para resolver os problemas financeiros que já existem, mas simplesmente para poder gastar mais. E o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando desconfiança do próprio mercado. As próprias empresas começam a evitar novos investimentos porque não sabe como que vai ficar o cenário econômico no Brasil nesses próximos meses. É o que a gente acaba vendo aí de consequência da Bolsa de Valores caindo, as pessoas retirando dinheiro, começando a investir lá fora. O dólar acaba subindo, porque muita gente investindo lá fora é uma fuga de capital, então naturalmente a oferta e demanda, o dólar se valoriza à frente da questão do real. Bom, outra questão aqui. O governo libera quase 1 bilhão em recursos bloqueados da Lei Rouanet, diz o Ministério da Cultura. E é uma questão assim interessante porque se eles falam que Bolsonaro não conseguiu fazer uma boa gestão das contas públicas, se que vai reconstruir o país e começa, ao invés de fomentar as necessidades, saneamento básico, as pessoas que estão mais necessitadas, começar pela Lei Rouanet, e a gente viu aquele caso lá da Cláudia Raia que conseguiu captar 5 milhões de reais, a gente pensa assim, não está indo nem para os pequenos, né, artistas e não está indo nem para causas que são mais urgentes, digamos assim. Então entra aquela questão que a gente já vinha comentando, que a gente já trabalhava, tentava alertar a muitas pessoas de que esse governo não estava realmente interessado em ajudar os pobres, estava interessado em ajudar os amigos. Então, por que a questão da Lei Rouanet em si? Porque muitos artistas fizeram campanha muito forte, pesada, a favor do Lula, visando o quê? O cash depois, né? A questão da Lei Rouanet que vai pagar a conta no final de toda essa história aí do apoio que eles acabaram fornecendo para o Lula. O que a gente tem mais aqui? Lula confirma que BNDES financiará obras de gasoduto argentino. Ou seja, mais uma vez, se existe tanta coisa urgente aqui no país, se tem a questão do saneamento, que é uma coisa assim básica, que tem tanta gente que falta, que adoece, que acaba morrendo por falta de saneamento, então é uma coisa que o Brasil poderia atacar, poderia resolver esse problema, mas ao invés disso, ao invés de pegar esse dinheiro e investir, que tentar sanar esses problemas, vai investir no gasoduto da Argentina. E aí a gente entra em outra questão. A Argentina já é um país que está quebrado. Eles não estão nem aí com relação ao déficit fiscal, em manter as contas públicas organizadas. Eles simplesmente querem gastar quanto mais for possível. E ao invés de
digamos assim, cortar da própria carne, né? Reduzir os gastos do governo, reduzir estatais, a própria questão da folha de pagamento, né? Demitir funcionários públicos que, numa situação desesperada, né, é necessário. Então, ao invés de fazer tudo isso, eles simplesmente continuam imprimindo mais dinheiro, só que as reservas em dólares da Argentina já não existem, então eles já não conseguem negociar com os países, já não conseguem financiamento com os países e já estão sendo considerados caloteiros. Da mesma forma que foi a Venezuela aqui para o Brasil, da mesma forma que foi Cuba. Então a gente vê esse padrão, né, da questão desses governos petistas que gostam de emprestar dinheiro para esses estados falidos, quebrados, sem condições de pagar. Essa que é a verdade. Pra quê? Pra ajudar simplesmente pra mandar o dinheiro lá pra fora. A gente não precisa tapar o sol com a peneira, a gente não precisa colocar em pormenores. A gente sabe que é isso que acontece. Mesmo aquelas pessoas que ainda defendem o Lula, sabem que é isso que acaba acontecendo. Acaba pegando dinheiro aqui e manda lá pra fora. Aí tem gente que pega assim e fala que, mas tem um fundo garantidor que acaba ajudando. Só que esse fundo é pago por nós, através dos impostos. Então, no final das contas, quando algum desses países acaba não pagando, a gente que acaba arcando com essa conta no final das contas, porque aí para o BNDES não gera prejuízo, ok, mas a gente paga essa conta. Ou seja, é uma forma de transferir a renda da gente, do povo, do pobre, do mais necessitado, para essas ditaduras amigas, esses países que aplicaram essa doutrina de esquerda aí, completamente falida, quebraram seus países e acaba levando esse dinheiro aí para fora, para poder tentar dar esse último respiro. Aí, Brasil e Argentina devem anunciar essa semana estudos sobre moeda comum. E aí entra mais um ponto. É outra forma de você conseguir transferir valor aqui do Brasil para a Argentina. É outra forma de pegar o dinheiro do povo e conseguir mandar lá para fora. É claro que não é alguma coisa que acontece rápido, a gente viu a questão da União Europeia, o tempo que levou até a implementação de fato, mas a gente também sabe que existem as vantagens, né, de uma moeda única, facilita o comércio, as pessoas, questão de turismo, então é interessante por esses aspectos, mas quando as economias são fortes, consolidadas, o que não é o caso aqui da América Latina, muito menos da Argentina. E aí é aquela questão, né, você tentando resgatar o afogado, e aí o famoso abraço do afogado, né, simplesmente aquele que está se afogando ali acaba te puxando para baixo e vão os dois para o abismo. Então é mais uma medida assim, desastrosa desse governo. Lula elogia a economia da Argentina e gera onda de ironia nas redes sociais. A gente sabe que a Argentina já está passando por maus bocados. Inflação de mais de 90% ao ano, as contas públicas completamente desequilibradas, para dizer o mínimo, e ainda o Lula começa a elogiar, falando que eles estão numa situação privilegiada. E a gente precisa entender, será que ele não está enxergando o que está acontecendo lá? Mas a questão não é essa. É porque o que o Fernandes aplicou lá, ele quer fazer aqui também. Por isso ele precisa elogiar, falando que está tudo muito bom, que está excelente, que lá está funcionando, que é uma beleza. E aí ele começa a colocar em prática aqui as mesmas medidas. Né? A questão do fim do teto de gastos, aumento dos gastos públicos, como a gente já está vendo que isso já está acontecendo. E aí é uma forma de implementar tudo aquilo que ele está buscando. Outro detalhe aqui. Mercado aumenta a projeção para a inflação pela sexta semana seguida. Ou seja, tem muita gente que estava falando que, bolsa de valores, isso aí não tem nada a ver com a gente. Pode despencar a Bovespa porque não tem nada a ver, que tá tudo certo. Eu já comentei, já fiz um vídeo aqui falando sobre essa questão de que quando a Bolsa de Valores despenca, quando a Bolsa de Valores cai, é dinheiro indo embora do país. É o primeiro sinal de que as coisas estão indo mal, que alguma coisa está errada. E aí o que acontece? O próprio mercado já está aumentando a projeção semana após semana. E aí depois, quando eu fui fazer mais uma pesquisa para poder trazer aqui, depois disso, pela sétima semana teve aumento da projeção da inflação. Se a gente continuar desse jeito, nesse caminho, a gente vai chegar até o final do ano com uma inflação acima de 2 dígitos. Então pode chegar aí a 10, 12%, talvez até 15%. Depende muito de como que vai ser o andar da carruagem a partir daqui. Porque o Lula ele vem realmente projetando, vem falando muita coisa, vem mostrando as suas intenções, mas até o momento pouco foi feito. E aí a gente vai ver como que vai acontecer daqui para frente. Bom, desemprego em massa preocupa o mercado. Uma coisa que a gente já tinha tratado aqui, que a gente já tinha falado, que quando as empresas começam a vislumbrar o mercado, um cenário incerto, a gente não sabe como que vai ficar a economia, a gente já sabe que tem muito dinheiro, muito capital indo embora, muita gente levando o dinheiro ali, começando a investir fora para não ter que deixar dinheiro aqui no Brasil. E aí o que acontece? O modo de sobrevivência que as empresas acabam utilizando seria cortar custos, cortar despesas. E aí a primeira despesa, o primeiro custo que uma empresa acaba cortando são os funcionários. E aí começa a demitir para quê? Para tentar sobreviver, para passar por essa situação. Dezembro fecha com saldo negativo de 431 mil empregos, diz Novo Caged. Isso aqui já é uma informação assim, consolidada, que a gente vê que tem muitas empresas que estão anunciando milhares de demissões
já em janeiro, mas esse aqui é o fechamento do que foi dezembro. Normalmente dezembro é um mês que contrata muito mais gente do que os outros meses, porque é período de festas, normalmente o comércio se aquece, só que desde a eleição do Lula, as empresas já começaram a ficar atentas de como que está acontecendo, o que pode vir pela frente, e aí não teve tantas contratações quanto normalmente teriam, o que já é um reflexo do que pode vir nesses próximos tempos. Então a gente já está vendo as coisas como que estão acontecendo. Então já tem uma expectativa ruim, a gente já tem uma expectativa de que a inflação pode continuar subindo, de que o desemprego tende a aumentar nesses próximos meses aí, principalmente por conta dessas intenções de políticas que vão arrastar o Brasil para o buraco. Esse que é o principal ponto. Tá tudo conectado. A gente pensa que assim, o empresário é um malvadão, que ele quer ficar contra o empregado, quando na verdade não acontece isso. Quanto melhor, quanto mais está desenvolvendo o comércio, a empresa, a indústria, mais emprego vai gerar. É mais dinheiro na mesa de quem precisa. É mais comida, é mais vida de qualidade para o povo. Essa que é o detalhe. Só que aí esse tipo de governo esquerdista prefere sempre ficar colocando o povo contra o empresário, o empregado contra o empregador. Pra quê? Pra gerar essa narrativa e se colocar como bonzinho. Só que faz esse monte de decisão, esse monte de medida aí catastrófica, acaba afundando ainda mais e todo mundo perde com essa situação. É claro que existem várias outras coisas que a gente poderia trazer aqui como aspectos negativos desse governo, mas eu foquei no principal, no que vai afetar todo mundo e não interfere na questão de ideologia. Você pode gostar do que a esquerda prega, você pode gostar do que o Lula fala, mas mesmo assim, com a economia ruim, com a situação deficitária que está acontecendo, todo mundo vai perder. As empresas vão quebrar, os empresários vão mandar o dinheiro para fora, vai gerar menos emprego, o desemprego vai aumentar, a inflação vai aumentar. E aí tudo isso está gerando por quê? Por conta dessas medidas burras. O que já foi falado lá atrás, o que já foi trabalhado exaustivamente. E por que eu trago isso dessa forma aqui? O meu objetivo é principalmente falar com as pessoas fora dessa bolha. Que a gente costuma comentar muito com outras pessoas que também apoiavam o Bolsonaro, que são mais à direita, que são pessoas que defendem o conservadorismo. Então é mais fácil falar sobre esses assuntos, sobre o que está acontecendo. As pessoas estão atentas a isso. Mas o meu objetivo é alcançar até aquelas pessoas que porventura chegaram a votar no Lula na possibilidade que ele pudesse fazer alguma coisa boa, que pudesse fazer um governo positivo, ou aquelas pessoas que votaram nulo, que não foram votar, achando que era tudo a mesma coisa, tanto faz se entrasse um, se entrasse o outro. A gente já vê agora, de forma cabal, que não é bem assim. A gente vê que o Lula, colocando em prática tudo aquilo que ele falou que ele ia fazer, acaba piorando e muito. Então, meu objetivo com esse vídeo é alcançar essas pessoas pra gente entender melhor, pra fazer todo mundo conseguir enxergar esses detalhes de como que isso tudo nos afeta a todo mundo. Eu gostaria sim que fosse feito um bom governo, que o Lula chegasse, respeitasse a questão da economia, do livre comércio, do livre mercado, as empresas continuassem crescendo, gerando mais empregos, mas a gente vê que não é isso que acontece. Todas as medidas que o Lula coloca em prática gera só desemprego, gera aumento de inflação, e aí ele começa a brigar com os juros que são muito altos, que é a medida do Banco Central que ele tem para conseguir frear a inflação. Então o juro alto é reflexo de uma expectativa de inflação alta, mas aí já começa a brigar, falando que é o fim do Banco Central independente, ou seja, ele quer realmente tomar todas as medidas populistas possíveis, gastar o máximo que der e que se dane o resto, né? Que se lasque o povo. E a gente vai pagar essa conta no final das contas, certinho? Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero sim que eu tenha conseguido trazer de forma assim bem clara, bem simples, tudo que está acontecendo. Eu tentei resumir o máximo aqui, mas é importante a gente tratar sobre cada um desses detalhes, como que isso acontece, para poder deixar explicado e não deixar sombra de dúvidas sobre o quanto esse governo, apesar de recente, já tem feito muita coisa ruim para o povo, para o Brasil, para o nosso futuro. Certinho? Forte abraço, até a próxima.